E aí, seus radicais? Como é que vocês estão? Eu achei engraçado que a galera tava falando que era música de motel, o que a gente tava ouvindo. E aí um camarada perguntou assim, vai ter motel no comunismo? Eu sei que a pergunta era piada, mas isso não é nem tão longe, assim, de uma pergunta sensata. Gente, vocês conhecem outro país que tem essa dinâmica de motel ser pra cometer sexo? Se vocês sabem como é que é motel nos Estados Unidos, não é pra isso, né? A gente esquece que essa ideia de motel ser pra fazer fuki-fuki é uma coisa do Brasil. E isso tem as suas origens na ditadura militar. Não sabia que no Japão era assim também. No Japão é Love Hotel que eles chamam, né? Love Hotel. No Brasil, durante a ditadura militar, eles estavam tentando importar esse modelo de motéis aqui, dos Estados Unidos pra cá, como uma rede de hotéis baratos. Só que a questão é, os motéis começaram a ser utilizados pra prostituição. Prostituição que era muito perseguida. As prostitutas eram muito perseguidas durante a ditadura militar. Então começou a haver uma espécie de esquema entre militares e cafetões para utilizar os motéis como uma forma de acobertar a contravenção às custas do dinheiro das prostitutas, né? Do trabalho das prostitutas, molhando a mão dos militares, né? Só para vocês terem uma ideia de como na ditadura não tinha corrupção. Então, basicamente, os motéis vêm pro Brasil e se transformam em uma maneira de acobertar a maneira como a ditadura, da boca pra fora, combatia a prostituição, na verdade, combatendo a prostituta, né? E da porta pra dentro, utilizava explorava o trabalho das prostitutas, uma forma de corrupção, usando esse modelo de motéis. Então, o meme virou sério, né? Eu achei que valia a pena eu falar sobre isso. Talvez um dia eu pegue o livro que foi publicado recentemente a respeito disso pra trazer pra vocês, porque essa história é bem legal. Outra coisa, alguém perguntou, você acha que o hype do comunismo tá declinando? Cara, eu tava esperando alguém me perguntar isso, sinceramente. Porque eu sei de onde você tá tirando isso, eu não vou citar nomes, mas eu sei exatamente de onde você tá tirando isso, principalmente porque você deve ser uma pessoa que consome TikTok, que nem eu. E eu acho que a resposta é sim, no sentido que você está falando. Sim, no sentido que você está falando. Eu ainda acho que o comunismo cresce? Acho. Eu acho que o comunismo tá crescendo. Mas eu acredito que houve sim uma alta dos comunicadores marxistas na internet que fez com que muitas pessoas, e prestem atenção no que eu vou falar, tá? Eu não vou citar nomes, eu não quero que ninguém pressuponha nada do que eu tô falando. Eu acredito que algumas pessoas começaram a utilizar, digamos assim, pautas marxistas e estética e identidade comunista como construção individual. Então eu acho que algumas pessoas, em palavras mais claras, transformaram comunismo em uma identidade própria. E eu vou dizer uma coisa, gente. Comunismo não serve como identidade própria. Ele é muito ruim pra ser identidade própria. Então eu acredito que pessoas que abraçaram o comunismo como identidade, às vezes só estética, às vezes um pouco retórica, mas bastante individual, partindo da própria vontade individual, eu acredito que essas pessoas começaram a chegar nos seus limites. Eu acho que isso tá acontecendo agora. E eu acho isso bom ou ruim? Eu não acho nada, na verdade. Eu ainda acho que o comunismo cresce, eu ainda acho que as nossas organizações crescem. Passando a falar da minha organização, que é a Soberana. A Soberana cresce todo ano, tá ficando maior cada ano. A gente não teve uma baixa de procura, a gente continua tendo uma grande procura. O coletivo cresceu, a gente só expandiu nossas atividades. Então eu vejo mais isso nessa esfera de pessoas, às vezes muito jovens, que adotaram o comunismo como uma forma de identidade pessoal. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, se for nesse sentido. Agora, eu acredito que, por exemplo, nas eleições desse ano, os comunistas vão ter uma performance que a gente nunca teve desde a redemocratização. Entende? E por que eu acho que isso acontece? Eu falei sobre isso no Ben-Hur, inclusive. Se vocês querem ver eu falando sobre isso com mais categoria, assim, né? Com mais tempo também, eu falei sobre identitarismo lá. Tem no meu canal, o Corte Certinho, que eu falo a respeito de como no neoliberalismo o agente político é o sujeito. E as pessoas começam a enxergar a política como sendo algo que só é possível partindo de sujeitos. Então enxergar o comunismo como uma política que se faz a partir do sujeito, do indivíduo, da vontade individual, não cabe. É uma coisa que encontra contradições muito cedo. O Lenin fala, para responder essa pergunta aqui, quando o Lenin fala de popularização do marxismo na Rússia, eu acho que você está se referindo ao final do século XIX, né? Ele tá falando de outro contexto, principalmente porque era outra época, né? Ele tava falando da popularização do marxismo entre círculos intelectuais. Se eu tô entendendo qual que é a sua pergunta, né? Certo? E aí eu acho que algumas pessoas que tinham o comunismo como uma parte da sua identidade pessoal foram buscar se organizar e se frustraram.
E aí eu acho que isso também pode ter causado essa baixa, porque provavelmente a gente teve uma onda de busca por organização, porque nós sempre falamos para as pessoas se organizarem, né? E aí as pessoas acabaram se frustrando um pouco. Acho natural, gente, faz parte. Respondendo essa pergunta aqui, ó. Eu sou comunista, mas caso o mundo migre para uma social-democracia, as pessoas não vão ficar satisfeitas? A questão é que a social-democracia é uma bomba relógio. Nós vimos isso, inclusive, aqui no Brasil. Se a gente pode chamar o governo Lula de social-democrata, tô falando isso sem polemizar aqui. Nós tivemos aí 13 anos de PT, seguidos de um fascismo ascendente que destruiu o resquício de direito trabalhista que a classe trabalhadora tinha em um piscar de olhos. As duas... Exato, ó. Para responder de uma maneira mais didática, a social-democracia é sempre temporária. Ela é sempre temporária. Ela é sempre a antessala do fascismo. O problema é esse. Nosso argumento nunca é que a social-democracia não é capaz de mudar a vida das pessoas. Nosso argumento é de que a social-democracia é sempre a antessala de algo que está por vir. E costuma ser um movimento de extrema-direita. A gente tá vendo isso no mundo todo, né? Sacou? Ela precisa ter bases materiais para existir politicamente? Sim. E não só isso. Nós precisamos, para que ela exista de forma mais... Até a social-democracia. Para que a social-democracia exista de forma mais robusta, precisa ter não só bases materiais, mas movimento de massas. Minimamente organizado. Porque sem um movimento de massas, com o abandono de um movimento de massas, a gente vê a social-democracia virar o social-liberalismo que a gente tá testemunhando agora no terceiro mandato do Lula. Sim, isso aqui é interessante, ó. Vocês ouviram falar da polêmica da Amazon com o supermercado automatizado por IA, que na verdade eram 1000 indianos monitorando via câmera? Eu quero aqui já divulgar o canal do Teclas, eu vi que ele tá no chat aí, não sei se é o Zavak que tá na conta. O Teclas é o Technology Classes, um núcleo da Soberana que debate justamente luta de classes a partir do desenvolvimento da tecnologia da informação. Aí, ó, o Teclas aqui, ó. O Technology Class, tá só Tecnologia, que é o primeiro nome dele, né? O Teclas falou que vai falar sobre isso na live hoje, e eu quero salientar uma coisa, não é a primeira vez que o Teclas fala sobre esse assunto. Sobre como IA, na verdade, inteligência artificial, na verdade, é um acobertamento de precarização do trabalho humano. Inclusive, o Zavak já citou várias vezes o trabalho do Nicoleles, que é um cara que fala sobre isso com muita categoria. Tecnologia é o nome dele. Ó, pra divulgar mais aqui, ó. O ensaio sobre ideologia californiana também tem um discurso muito bom sobre. Então fica a dica aí. E sigam o Teclas, tá? Virou isso aqui, né? AI and Indian. API, Actual Person from India. Eu não sabia desse caso. Eu não vejo ninguém da Soberana comentando sobre o caso da Avibras. Trabalhadores estão mais de 11 meses... Nossa, esse 11 aqui ficou difícil de ler, né? Sem receber, agora a empresa vai ser vendida pra Austrália. Eu não sabia. Eu não sei se o João ou o Humberto comentaram, mas eu não sabia. Na próxima semana eu vou estudar o caso pra trazer. É que essa semana... a gente preparou material basicamente acerca das Forças Armadas Brasileiras. Tem um nome alternativo para palavra coletivo? Não tô achando o site de um coletivo sobre mobilidade. Depende da forma como eles se organizam, mas você pode procurar movimento, você pode procurar associação, você pode procurar núcleo. São palavras que são usadas em diversas organizações de massas, assim, em diversas agremiações de trabalhadores, né? São nomes que eu já vi, eu tô falando pra tentar contribuir. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui já. O que você acha da nova epidemia de dengue? Eu fiz um vídeo sobre, no meu canal tem. Então se você quiser dar uma olhada, a gente fez um estudo a respeito de por que essa epidemia aconteceu. E qual foi a resposta do Estado. Vídeo do Reagan vai demorar pra sair, gente, muita coisa pra editar. Eu mostrei muito vídeo e tem que legendar tudo. Vai ter mais de 3 horas. Graças a Deus é dengue hemorrágica, né? Nunca se esqueçam, né? Epidemia de dengue. Você vai falar da legalização na Alemanha? Maconha não é comigo não, gente. Houve negligência do governo no caso de dengue? Sim. E a gente prova isso, mostrando como o governo já sabia que ia ter epidemia e não fez nada. Espirra abaixo, Neng. Que bom que alguém conhece esse meme. Fala abaixo, Neng. Eu tô experimentando com essa luz nova, gente. Eu achei que ficou muito forte aqui. Eu vou botar, tipo, algum papel manteiga na frente da lâmpada pra ela não ficar tão forte. Mas eu queria esse pôster do Transformers aqui. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Luz vermelha fica parecendo cabaré pra caramba. A rosa é uma das mais bonitas, a luz. A vermelha parece muito cabaré. Ó, João Vitor, eu vou ler o que você falou, né? Porque você deu a sua própria resposta. Como ficará o capitalismo após 80, 90% dos trabalhos... se 80% ou 90% dos trabalhos forem automatizados por androides e IAs, sem trabalho, sem consumidores, como fica o capital? Crise. Isso aqui é um problema de realização do capital. Isso aqui é uma das coisas que o Marx fala. Que existe essa contradição entre o capital gerar muito desemprego, mas precisar de mercado consumidor. Como que você acha que vem engajando os cortes do Ben-Hur? Fui eu que dei um dos últimos donates, senti que o Ben estava extremamente desconfortável contigo, mas pode ser impressão. Eu não achei que ele estava desconfortável. E engajando os cortes... Cara, corte de podcast sempre engaja muito bem. Eu não sei por que tem alguma coisa nas pessoas quando elas veem uma pessoa sentada na mesa com um microfone numa sala falando com um terceiro que faz com que as pessoas assistam até o final.
Acho que alguma coisa clica no nosso cérebro e pensa, nossa, isso aqui deve ser importante. Mas sempre corte de podcast vai muito bem, sabe? A única coisa que eu achei do Bento é que ele parecia não saber muito bem como formular as perguntas, mas, assim, isso não me incomoda particularmente. Não dá pra eu querer só falar com quem concorda comigo ou quem tem, sabe, ensino superior em sociologia. Isso aí é muito arrogante da minha parte, né? É coisado, exato. Bom argumento, é coisado. É elitista isso, obrigado. É elitista. Fala, não, eu só converso com quem tem um doutor... Não é assim que funciona, sabe? Mas é isso, eu costumo frequentar podcasts porque realmente as pessoas assistem quando eu vou. Não importa qual podcast seja. Eu queria até falar uma coisa que me alertaram esses dias. Gente, eu nunca fui num podcast presencial que tinha como anfitrião, que tinha como anfitriãs mulheres. Eu nunca fui num podcast presencial liderado por mulheres. Eu não sei se é porque tem menos, eu não sei porque que é apresentador, Eu não sei se é porque não me chamaram também. Eduardo Moreira vai financiar lá os dois. Coitado do Eduardo, qualquer coisa, financia. Pijamar, bilionários de 1,40 podem ser considerados pequenos burgueses? Eu gostei do jeito que você pensa. Aqui em Poá, a CE, eu imagino que é Porto Alegre, né? A CE tá sendo multada pra cada bugio zapeado em poste, caralho! Porque isso acontece também em São Paulo. Os masqueico leva choque dos postes. Mas como que... Aí uma pergunta genuína, assim. Como é que você impede o macaco de levar choque? Você tem que enterrar os cabos? É porque, assim, isso aqui em São Paulo é bastante comum. Cabo subterrâneo. Gente, nunca se esqueçam, tá? BDSM, bom demais salvar macacos. Corredor ecológico resolve? Os macacos parecem gostar tanto de andar no fio. Você tirou o vídeo da Coreia do ar? Que vídeo da Coreia? Eu não costumo tirar vídeo do ar, não. Free the macacos, exatamente. Eu te vi embrasando no rolê, mas pega leve no lança que você não é de isopor. Rita Lee dos Fluxo. Ô, Rita Lee, tu me confundiu com outro narigudo. Porque eu não... Ó, ninguém vai acreditar nisso. Eu não uso drogas, tá, gente? Eu não uso e nunca usei, eu não gosto. Então, se você viu alguém estourando a tronca, inclusive em público, não era eu, tá? Manda o link do Excel das cidades com caixa eletrônico vulnerável. Escorrega na minha DM, Abin, que eu já te mando o Google Drive que tem isso. Você conhece o canal Estudos Marxistas? Não conheço. Tem um curso legal de capital. Vou dar uma olhada. Onde que é o canal? No YouTube? Por que os comunistas defendem o Putin se ele é reacionário? Quem defende o Putin? Eu não faço a menor ideia de... Se você tá falando do PCO, saiba que a gente combate o PCO que nem a gente combate o neofascismo, tá? PCO não é comunista. Agora, eu não conheço nenhum comunista sério que defende o Putin. Nenhum. TV 247 defende o Putin. Onde é que tá o comunismo? Ainda não achei. Comunista pausado. Quem pausa a atuação em alguma organização comunista ainda é comunista? Ninguém tem o direito de ficar, assim, vendo se você cumpre um checklist de militância. Se você pausou, você deve ter motivos pra pausar, sabe? O que a gente sempre salienta é que comunismo precisa de organização. Precisa. E comunistas organizados são mais eficientes. Agora, eu não acho que porque você pausou por algum motivo pessoal, você vai deixar de ser comunista por um tempo por um hiato, assim. Acho que isso também não quer dizer muita coisa. Perder a carteirinha, não vai mais poder entrar no rolê, né? Ninguém vai pedir a sua carteirinha pra você entrar na festinha que vai ter brigadeiro e coxinha, sabe? Eu queria saber como é que é a preservação das espécies no socialismo. É uma pergunta um pouco ampla, mas eu vou recomendar pra você, ecologista política que faz parte do meu coletivo, que é a Bebel. Se você procurar Bebel Ecologia nas redes, ela mudou o nome agora, ela fala basicamente sobre ecologia política do ponto de vista marxista. Ela tem o maior repertório disso que eu conheço, assim. Ó, isso aqui eu sabia que ia aparecer. Questões sobre a Revolução Cultural têm aparecido por aqui por conta da série da Netflix? Ainda não, mas eu quero ver a série porque eu sei que isso já vai ser perguntado, principalmente pro João. Então eu vou ver a série porque eu sei que eles levaram o anticomunismo pra um nível bastante alto. Former Abelhinha, exatamente. Não pesquisem como a Scali tá treinando as IAs. Eu não sei exatamente... Scale deve ser, né? Eu não sei do que você tá falando, mas o Teclas aí no chat deve saber exatamente do que tá falando. Tem a versão chinesa grátis? Eu achei que só tinha em chinês. O problema... Eu não falei o nome da série, né? O problema dos 3 corpos. A galera tá falando que a série mudou muito o livro. Choveu por aí, é Abin Triângulo. Cara, isso aqui... Eu não ficaria nem puto se fosse verdade. A Abin triangulando, perguntando se tá chovendo na minha casa. Se a Abin aparecesse na minha casa com essa técnica, eu não ia ficar nem puto. Mas aí quem viu a série, vale a pena ver? Tipo, é uma boa série, tirando o anticomunismo? Você pegou o esquema. Eu não conheço esse autor, eu não sabia qual que era. Mais ou menos? Chata. A filmagem é bonita, mal executada. Eu tô curioso pra ler o livro até. A série é boa e o livro também, o livro é melhor, a série é ruim. Tirando o anticomunismo é boa, isso foi uma coisa que eu ouvi. Eu tô curioso pra ler o livro porque, sei lá, esse papo todo me instigou, sabe? O Felipe Leão talvez tenha gostado. O que esperar de alguém que acha que o melhor filme do Jordan Peele é o Nope, gente? Deixa eu ler os pics aqui.
Qual a diferença entre realismo capitalista e violência simbólica? Não entendi a pergunta, desculpa. Não, eu não tô sendo cínico, eu não entendi mesmo. Porque quando você pergunta qual a diferença entre uma coisa e outra, você me faz pressupor que existe alguma semelhança entre as duas coisas. E eu não entendi qual é a semelhança que você está traçando. Stalin e Mao não podem impedir as pessoas de se radicalizar. As figuras construídas a partir do Stalin e do Mao, sim. A questão é, bom, e se a gente evitasse falar do Stalin e do Mao para que as pessoas não se assustassem? Primeiro que a gente já está sendo desonesto, porque a gente utiliza, por exemplo, textos que o Stalin e o Mao escreveram para conseguir contribuir com a nossa organização como classe. Segundo, se não fosse o Stalin e o Mao e o Lenin e o Che e o Fidel, etc., a burguesia sempre ia dar um jeito de construir um espantalho. Então não fiquem achando que o problema em si é o Stalin. O problema é a burguesia vai buscar válvulas de escape para conseguir desviar o foco. Não fiquem achando que a saída é a gente ocultar o nosso vocabulário da classe trabalhadora para que a classe trabalhadora não fique com medo. Isso é bobagem. Pelo menos eu não acredito nisso. Né? Por que utopias são antimarxistas? Se você quiser saber o que utopia e antimarxismo tem a ver, existe um livro, na verdade é um trecho de um livro do Engels, que se chama Do Socialismo Tópico ao Socialismo Científico. No primeiro capítulo ele fala sobre utopia e qual que é a diferença entre o método materialista histórico dialético e a ideia de utopia. Né? Existe alguma contradição em se considerar marxista e pan-africanista? É que o pan-africanismo é bastante amplo. Inclusive, às vezes, o pan-africanismo foi aliciado para construir uma espécie de capitalismo africano. Então, acredito que não existe contradição se o pan-africanismo for considerado a partir da perspectiva de classes. Porque se for a partir de uma perspectiva, digamos, chauvinista, etnonacionalista, aí ela se desvirtua para um lado complicado. O exemplo disso é Costa do Marfim. A Costa do Marfim teve... eu esqueci o nome do... ele tem um nome complicado. Alguém me lembra o nome lá do presidente da Costa do Marfim, que era esse pan-africanista meio alinhado ao imperialismo? Esqueci o nome dele, gente. Foi um cara que começou com o discurso pan-africanista e depois foi se alinhando cada vez mais com os interesses do imperialismo. Ele tem um nome em francês super complicado, eu nunca consigo lembrar. Não é o Garvey. Garvey é dos Estados Unidos. Eu tô olhando no chat pra ver se alguém responde, porque eu não consigo lembrar. Não, é antes desse cara. Esse cara aqui, ó. Obrigado. Félix Houphouët-Boigny. Esse nome do meio que eu tava tentando lembrar, Houphouët. Esse cara aqui. Esse cara era uma liderança da Costa do Marfim. Esse cara era uma espécie de pan-africanismo alinhado com o imperialismo. Não, Kwame Nkrumah é de Gana, é outro país. Obrigado. O que é ecossocialismo? Se você quiser entender mais quais são as limitações do ecossocialismo e por que a gente não se identifica como ecossocialistas, recomendo de novo o canal da Bebel, Bebel Ecologia. Você procurar, ela é membro da Soberana, militante da nossa organização, e ela é a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, porque ela já foi ecossocialista no passado e agora ela é marxista-leninista. Vocês pretendem sonegar imposto para financiar a revolução? Obrigado, Receita Federal, pelos R$5 aí. Cara, eu acho muito boa a sua pergunta, porque eu acho que para sonegar imposto suficiente para financiar a revolução, a gente tem que ganhar o suficiente para sonegar, né? Então eu acho que para sonegar você tem que ganhar bem. Porque você só sonega a parte que você tá devendo. Assinado o leão do chamate, né? Neymar revolucionário. Exatamente. É por isso que o Neymar tá sonegando o imposto. Novos protestos espontâneos como 2013 podem acontecer? Eu não sou bom em prever o futuro. Eu não sei. E eu tenho certeza que antes de 2013 ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Ninguém previu aquilo. Então seria charlatanismo da minha parte dizer sim, não, talvez, não sei. Baseado nisso, eu tô achando que isso, sabe? Você chegou a ver o corte do seu vídeo onde o Rick critica a sua fala do VAT? Vi e nós estamos averiguando essa situação a partir do coletivo. Porque, gente, todas as vezes que vocês veem um rosto da Soberana, o que essa pessoa fala deve ser compreendido como a fala do coletivo, tá bom? Nós, quando temos relações com outras organizações, nós, geralmente, levamos isso para nossa democracia interna, debatemos, sobretudo com o nosso comissariado de política externa, que é o comissariado responsável pela nossa relação com outras organizações. Nós tiramos uma linha coletiva aprovada democraticamente e depois a gente fala sobre esses casos em público. Então, o que eu acho do vídeo não importa. Nós estamos analisando o que é melhor, o que é pior, o que tem ganho e o que tem perda. E assim que nós tirarmos uma linha, a gente vai falar sobre isso em público ou não falaremos em público caso a linha seja tirada de que não se deve falar sobre isso em público. Então o que eu quero salientar aqui é, quando nós temos problemas com organizações que não são a nossa, nós precisamos resolver esses problemas
coletivamente. E democracia, gente, toma tempo. Democracia é lento. Ouvir a opinião de todo mundo é lento. Mas é justo e é extremamente eficiente. Então talvez vocês ouçam eu falar sobre isso, talvez não. O que eu tô querendo dizer aqui é que a minha opinião pessoal não importa. A minha opinião pessoal não importa. O que importa é a deliberação coletiva da organização política da qual eu faço parte. E caso vocês não saibam, eu não tenho cargos na Soberana, tá, gente? Eu só sou militante. Eu não sou secretário, eu não faço parte de nenhuma subsecretaria, não sou nem suplente, não tenho cargos. Eu sou só militante. O que acontece é que eu sou um rosto conhecido porque eu sou comunicador. Por que a polêmica? Isso eu posso mostrar porque o vídeo é público. Mas eu vou me abster de comentar porque eu não estou autorizado a comentar ainda. Eu vou mostrar o vídeo caso vocês estejam perdidos. Porque, novamente, o vídeo é público. A escala 6/1 existe a chance de acabar um dia no capitalismo brasileiro? Na minha opinião, nunca. Nunca. Principalmente hoje em dia, que a gente não tem um movimento de massas trabalhadoras organizado, com uma correlação de forças o suficiente para combater algo tão engendrado na cultura, digamos assim, não cultura, mas na estrutura de trabalho brasileira. É mais o Daniel falou a verdade. Hoje em dia, com a correlação de forças que a gente tem no Brasil, é mais fácil mudar para 7-0 do que para 5-2. Ian Neves, o que eu não acredito é que você nunca teve um tempo para falar de forma incisiva do movimento VAT e divulgar a petição. O que eu não acredito é que você, o pai da revolução, está desacreditando na união de trabalhadores. O que eu não acredito é que a mudança vai acontecer de uma hora para outra, a partir do ar-condicionado da sua sala. É isso que eu não acredito. Agora, quando a gente começar a abraçar movimentos como o VAT, quando a gente começar a deixar o nosso ego de lado e apoiar a luta de classe e não apenas ficar atrás de lacre, aí sim as mudanças vão acontecer. O que eu não acredito é que as mudanças vão acontecer a partir de teorias. É isso que eu não acredito. No mais, meu querido, divulga a petição pra gente que você ganha muito mais. Um abraço. O vídeo é esse, só pra vocês ficarem a par do que a gente tava falando, né? Pra eu não alienar todo mundo. E novamente, a respeito disso aqui que eu falei que eu não vou falar, porque quando a gente tem algum tipo de problema com organizações que não são a nossa organização, a gente precisa tirar as respostas da forma mais política possível. O que eu acho desse indivíduo não importa. Se eu acho ele chato, feio, bonito, enfim, o que eu acho dele não interessa. Não interessa. O que eu tô dizendo é, organizações políticas têm que encontrar saídas políticas. E saída política não se encontra de maneira individual. Então é possível que vocês me vejam falar sobre isso ou não. Depende do que a minha organização decidir. Beleza? Você não vai responder sobre seu ar-condicionado? Eu não tenho ar-condicionado. Deixa eu continuar lendo os pics aqui. Quem nasceu primeiro, capitalismo ou mal no coração do ser humano? Difícil responder isso, né? Eu não acho que as duas coisas nasceram, no sentido de que um dia elas não existiam, no dia seguinte elas existiam. Eu acredito que as duas coisas foram... Na verdade, mal do coração humano não é um critério que eu levo em consideração. Eu não acho que mal e bem são critérios adequados para analisar a realidade. Agora, o capitalismo é um processo. Enfim, difícil comentar. Laís, obrigado pelos R$3. Primeira doação... É o que eu pude, tô procurando emprego desde outubro. Então não precisava doar coisa nenhuma. Boa sorte na sua busca por trabalho, porque tá muito difícil. Emprego ainda mais escasso. Trabalho até tenha disponível, mas emprego. Não se sintam obrigados a doar de maneira alguma, gente. Eu já acho surpreendente que tem gente me assistindo, imagina doando. O Brasil é o país do golpe desde sempre. Até quando? Até a Revolução Brasileira. Obrigado, Gláucia Fotografia. Hollow da Silva. Cagada remunerada pode ser considerado um ato anticapitalista? Ora, cagada remunerada, você tá roubando mais-valia. Cagada remunerada é você se reapropriando da sua mais-valia. Então é um ato de economia política. Você não está roubando, você está pegando de volta o que é seu, exatamente. Essa pergunta é legal. Por que as pessoas que cresceram com a ditadura não se radicalizaram à esquerda? Cara, isso aqui é muito bom, porque teve uma vez que perguntaram aqui no canal o seguinte. Se a gente começar a adotar políticas reformistas, a classe trabalhadora não pode se acomodar e não decidir fazer uma revolução? Eu sei que não parece claro, mas as duas coisas vêm do mesmo lugar, que é, agravando o sofrimento da classe trabalhadora, a gente não pode acelerar um movimento revolucionário? E aí você acabou de matar a questão. Se isso fosse verdade, a Revolução Brasileira teria acontecido durante a ditadura. Não basta só a revolta da classe trabalhadora. Nós precisamos de organizações trabalhadoras disponíveis para que essas pessoas transformem essa revolta em ação.
Não basta a revolta. Essa revolta tem que ser, como o Paulo Galo diz, organizada. Organize o seu ódio. Ora, se você tem ódio e não tem onde organizá-lo, o seu ódio não serve pra nada. Então, por que as pessoas que cresceram não se viraram, não se radicalizaram à esquerda? Porque organizações de esquerda radical não estavam disponíveis. As organizações da esquerda radical foram massacradas durante a ditadura. Massacradas. Foram derrotadas. E demoraram muito tempo para se reconstruir. A ALN não era da ditadura? O que aconteceu com a ALN? Foi perseguida, os militantes foram presos, torturados, mortos. Esse é o problema. Sou seu fã, aprendo muito contigo. Teve muita paciência com o Bento. Botelho Pinto, obrigado por botar-lhe o Pinto. Cara, eu não achei particularmente nada demais. As pessoas estavam falando que eu fui paciente e tal, mas eu não me incomodo de falar com pessoas que, pensam diferente, e que, não sabem muito bem o que querem saber. No real, não me incomoda. Eu sou professor. Eu acho que é isso, gente. A minha prática de professor em sala de aula fez eu ficar muito tolerante pra essas coisas. Porque os alunos são assim, eles são... O aluno não sabe o que quer perguntar, faz pergunta fora de hora, sabe? E aí se você for ficar pilhando em cima disso, você vai ter uma vida muito infeliz, né? Eu vi a mensagem, você conhece o Hoje no Marcelo Militar? Conheça. Lógico, o João me mostrou assim que ele conheceu esse canal, você acha? Porra, Hoje no Marcelo Militar é bom demais, velho. É o tipo de... Cara, o Hoje no Marcelo Militar é tipo o carro de review do mundo militar. É o mesmo senso de humor, o mesmo senso de humor nonsense. Ó, essa pergunta eu não sei responder direito, tá? O que tornou as milícias um fenômeno tão fluminense? Eu não sei direito. Eu sei que no podcast que eu recomendei, que é um podcast muito longo e que tem muita informação. No podcast República das Milícias, eles explicam isso aqui particularmente com mais detalhes. Eu não falei hoje porque eu não sei. Talvez no livro que eu ganhei de presente aqui, ó, do Almir, tenha a explicação a respeito do fenômeno fluminense das milícias. Mas é bom a gente salientar que o Tarcísio tá querendo milicianizar, que é inclusive o que... Isso aqui eu sei que tá nesse livro. O Tarcísio querendo milicianizar a polícia de São Paulo. O Itaú fornece planos de revolução com FGTS. Bom, a gente já sabia que a gente podia comprar ovo de Páscoa com FGTS, né? Agora, financia a sua revolução com FGTS. Compre o seu CAC com nota fiscal a partir do seu FGTS. Beijo, gente. A gente se vê no sábado.